Bom dia, Vitor Brown. E essa manifestação do Roger Waters, Felipe, parece que a classe artística está bastante mobilizada nessa eleição, mas agora até gente de fora palpitando aqui na eleição no Brasil. Exatamente, o cara vem de fora e quer palpitar na eleição do Brasil contra um candidato que teve 46 e pouco por cento dos votos no primeiro turno, quer dizer, uma idiotice até de marketing para ele como artista. E esse pessoal estrangeiro fica confiando em relato dos correspondentes internacionais do Brasil, a maioria, imensa maioria, militantes de esquerda. A gente vê pelas capas das revistas internacionais que são só distorções absolutas da realidade. Fica mais uma vez esse disparar de rótulos de fascista, né? Aqui também falam nazista, mas no caso ele estava falando, eu acho que só neofascista, né? Até no telão ficou a mensagem neofascista. Pois é, e o fascismo, a doutrina fascista, ela foi resumida pelo Benito Mussolini como tudo dentro do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, e não é essa a proposta de plano de governo do Jair Bolsonaro, que indicou o seu eventual ministro da Fazenda, o economista Paulo Guedes, que é um economista liberal clássico, que quer diminuir o tamanho do Estado. Evidentemente, o Bolsonaro tem um histórico ali de votações que mostravam, né, uma mentalidade mais estatizante, que parecida em alguns aspectos com esse pessoal de esquerda, que agora o critica o chamando de fascista, mas ele disse que evoluiu e foi adotando um discurso liberal de uns tempos para cá, e todo o entorno dele que ele está montando, e já houve o anúncio de nomes para o seu eventual governo, indica justamente isso, né? Então não tem nada a ver com o fascismo. Agora eles ficam associando a defesa que o Bolsonaro faz de alguns militares, do regime militar, e da derrubada do Jango em 1964, que é diferente também dos regimes militares que se seguiram depois. Há um monte de nuances aí que são ignoradas. Uma defesa até corporativista, pode-se dizer, porque o Bolsonaro é um capitão da reserva do Exército e defende ali o lado dos militares, que é sempre atacado pelo lado da esquerda, muitas vezes de uma maneira exagerada. Houve atrocidades de ambas as partes durante aquela época, né? Eu enxergo as atrocidades de ambas as partes, não fico defendendo nenhum lado, fico defendendo os fatos. A gente vê pessoal de esquerda, como Eduardo Jorge, por exemplo, como Fernando Gabeira, que participaram da luta armada naquela época e que dizem que o pessoal da esquerda queria justamente implementar a ditadura do proletariado. Então não estavam lutando por democracia, e o Eduardo Jorge ainda diz. E havia atrocidade dos dois lados, porque eu acho muito engraçado esse pessoal da esquerda que fica falando como se estivesse lutando pela democracia, mas do nosso lado, ele falando, né? Houve atrocidade e às vezes coisa muito pior do que os militares faziam. O Bolsonaro em 64 tinha 9 anos, quer dizer, o que ele faz é uma defesa teórica, retórica, né, do pessoal da categoria dele naquela época. Então não tem menor sentido, não é plano de governo, e eu lamento que se faça muitas vezes na imprensa e na televisão, inclusive, não se faça uma distinção entre essa defesa feita pelo Bolsonaro e a defesa de uma ditadura como sistema ou até plano de governo, coisa que ele não faz e não fez durante toda a campanha. Então vem um artista está dentro do sistema democrático disputando a eleição. Não, exatamente. Ele nas regras. Exatamente, Brown. E ele tem alegou isso aqui para a Jovem Pan. Estou me submetendo ao sufrágio universal, ao voto popular, justamente porque acredito na democracia. É isso que ele está fazendo. Vem um estrangeiro, um artista, no meio de um show e dispara um rótulo desse, sem a menor argumentação, diante de uma plateia lotada, num país em que o candidato líder das pesquisas teve 46 líder, agora não é mais só líder das pesquisas, ele é o líder da eleição no primeiro turno. E, acabou recebendo vaias, acabou recebendo xingamentos, uma reação absolutamente normal. Pois é, né? Chama atenção, né, Felipe, o fato de que a imprensa estrangeira tem uma visão, até os organismos internacionais, a ONU, né, vem se posicionando contra o Bolsonaro, o FMI reduzindo previsões de crescimento, mas o mercado tem uma outra percepção completamente diferente, né? Pelo contrário, o dólar vem caindo bastante, vinha em 4,20 antes do primeiro turno, já está em 3,70, batendo 3,70 agora. O mercado vem reagindo muito bem a esse crescimento do Bolsonaro, ao contrário do que a imprensa internacional e os órgãos de fora insistem dizendo. Exatamente, é mais uma demonstração bastante ilustrativa, muito bem lembrada por você, de que o Bolsonaro está caminhando para um governo realmente liberal, que é o que interessa ao mercado, e não para aquele velho dirigismo estatal, aquela velha intervenção do Estado na economia proposta pelo PT nesse plano de governo atual e implementada pelo PT nos seus 4 mandatos presidenciais. Então o mercado está apostando as fichas no Bolsonaro, porque considera uma opção melhor do que esse
chavismo petista que agora o Fernando Haddad, cinicamente, descaradamente, tenta amenizar para arrebanhar mais votos no segundo turno. Pois é, e mais cedo a gente falava também, Felipe, das manifestações dos outros partidos, né, dos apoios agora para o segundo turno. O PSDB anunciou que vai ficar neutro no segundo turno, mas já tem alguns partidos fechados com o Bolsonaro, o caso do PP, por exemplo, da vice do Alckmin, da Ana Amélia, também alguns partidos já com o Haddad, o PSOL, nem chega a ser uma novidade, né, o PSOL apoiando a candidatura do PT e o PSB também com o Haddad. Como é que você está vendo essas manifestações dos partidos agora em relação aos apoios no segundo turno? Tem o PTB também, que declarou apoio ao Bolsonaro. A senadora Ana Amélia, vice do Geraldo Alckmin, seguiu a orientação do PP do Rio Grande do Sul, embora o PP nacional tenha declarado isenção e neutralidade, mas a Ana Amélia declarou já abertamente o apoio ao Jair Bolsonaro. Ele agradeceu nas redes sociais. O único presidenciável até o momento que declarou o apoio aberto era aquele que a gente está cansado de saber, foi o Guilherme Boulos, linha auxiliar do PT, serviu de linha auxiliar do PT durante toda essa campanha, foi sabatinado aqui por nós no Pânico. E é muito engraçado, eu até comentei, confrontei ele com esse fato, porque ele fala dos petistas, para ele o erro dos petistas foi ter se juntado aos MDBistas. Eu falei, bom, você fala assim, parece que os petistas são todos uns santinhos que se uniram com a ala podre da política brasileira, e esse foi o único erro deles. Mas é isso, o Boulos está lá para ser mais uma voz no debate político, para ocupar mais um tempo, para levantar bola para o Haddad nos debates. Foi isso que ele fez e imediatamente ele declarou o apoio. Tem uma corrida aí para o centro que o pessoal fala, mas eu vejo muito mais uma afetação de moderação por parte do Haddad, tentando amenizar o radicalismo petista que está presente no plano de governo. As declarações recentes do José Dirceu ecoam no plano de governo do PT. Ele falou que o Ministério Público se transformou numa polícia política, que deveria ser retirado o poder de investigação do Ministério Público, porque, segundo ele, a parte que acusa não pode investigar também. O pessoal do direito diz que quem pode mais sempre pode menos, mas o Dirceu quer mudar essa regra. E ele quer retirar poderes do Supremo Tribunal Federal, e o PT, no plano de governo, diz que quer instituir controle social de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário e também do Ministério Público. Então tá tudo lá, e ele agora só quer disfarçar até que recebe ordens e orientações do presidiário Lula lá em Curitiba. O que às vezes a gente olha e fala assim, talvez seja o Lula tentando se descolar do Haddad, sentindo uma derrota acachapante, né, em vez do Haddad tentando se descolar do Lula. Mas talvez haja um interesse de ambas as partes em razão desse antipetismo e do antilulismo que foi comprovado nas urnas. Agora, em relação ao Bolsonaro, ele tem se atido, principalmente aí nas redes sociais, nessas entrevistas que ele deu depois do domingo, às posições mais seguras que sustentaram a campanha dele até aqui, que são a defesa da segurança pública, dizer que vai botar bandido na cadeia, e esse antipetismo, demonstrando que o PT protagonizou os grandes esquemas de corrupção, que financiou ditaduras com dinheiro do povo brasileiro via BNDES. Então, eu acho que o Bolsonaro ele está simplesmente evitando trapalhadas, mas isso é diferente de você fazer uma mudança radical de discurso. Então, ele está sendo mais coerente nesse momento do que o Haddad, que está vestindo uma máscara. Ô Felipe, uma informação que acaba de chegar aqui do Rio de Janeiro, o nosso Rodrigo Viga deu alerta que ele estava acompanhando, mais cedo até trouxe a informação, acompanhando a visita da comitiva médica do Jair Bolsonaro ao candidato. Ele, na verdade, se dirigiu até a equipe médica, ele passou por uma avaliação agora há pouco e ficou decidido que ele ainda não está liberado para participar dos debates na televisão. O primeiro debate acontece aqui em São Paulo, aconteceria aqui em São Paulo na sexta-feira, mas por orientação médica o Bolsonaro não deve participar desse primeiro debate, lembrando que já há um segundo debate agendado para o domingo, também nesse final de semana do feriado de 12 de outubro. Você acha que os debates vão ser decisivos agora no segundo turno, Felipe? Essa ausência do Bolsonaro, caso confirmada, ela muda alguma coisa na campanha? Como é que fica? O Bolsonaro conseguiu uma força enorme nessa campanha, principalmente na parte final, quase que sem participar dela, depois do esfaqueamento. Obviamente é uma pena, a gente gostaria de assistir ao debate, seria até divertido para os eleitores. O Bolsonaro poderia responder certas mentiras que o Fernando Haddad está dizendo. No último debate da Globo, antes da votação de domingo no primeiro turno, aquele da quinta-feira, o Haddad disse que o Jair Bolsonaro agora vem com a ideia de cortar 13º, abono de férias, quer aumentar imposto
para pobre, quer cortar o Bolsa Família, tudo isso que o Bolsonaro vem desmentindo nas redes sociais. Ele aproveitou, o Haddad, aquela fala atrapalhada do general Mourão, que fez uma análise crítica, mas toda, obviamente, truncada e fora de hora em relação ao 13º, para dizer que isso é uma proposta do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro desautorizou o general Mourão nessa ocasião e em outras que ele falou de Assembleia Constituinte, de escolher notáveis para fazer uma nova Constituição, porque o Bolsonaro manda na chapa. Então ele diz, eu desautorizei o general Mourão. Agora, o Fernando Haddad não manda na chapa dele. Ele é pau mandado mesmo, lá do presidiário em Curitiba, e não tem autoridade dentro do PT para desautorizar o José Dirceu. Então, o máximo que ele disse foi que discorda da formulação da frase do Dirceu, quando o Dirceu falou em tomada do poder. É isso, o debate seria bom, e não é só isso que é uma pena em relação a esse veto médico da participação do Bolsonaro, mas para ele pode ser ruim não conseguir fazer campanha em céu aberto no Nordeste. Eu estava lendo agora uma notícia dizendo justamente isso, que o Bolsonaro queria fazer campanha de rua no Nordeste agora, porque é muito importante. Eu comentei durante a cobertura especial de domingo que o PT focaria lá no Nordeste com esse terrorismo eleitoral, espalhando essas mentiras de que o Bolsonaro quer cortar o Bolsa Família, quando ele diz que vai manter o Bolsa Família e quer combater apenas os desvios e as fraudes, justamente para deixar mais renda para os beneficiários mais necessitados. Então o Bolsonaro vai ter essa dificuldade aí física de fazer campanha nas condições de um esfaqueado. Tá certo, é o Felipe Moura Brasil participando aqui com a gente do Jornal da Manhã, segunda edição. Felipe, mais uma vez, obrigado pela visita, um prazer. Obrigado, Brown, obrigado a você, um grande abraço a todos os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Agora, 10h57, a gente faz uma rápida parada, na sequência a gente conversa com José Maria Trindade, direto de Brasília, e tem outras notícias para você. Até já.